Agora é oficial, pessoal. Pode fechar o Congresso, pode cancelar as eleições e devolver o Lula para a prisão. Sério, fecha o Congresso, transforma isso aqui no museu. Quem disse isso? Bom, se você interpretar a fala, uma das últimas falas do Alexandre de Moraes, é isso mesmo. Como vocês sabem, 150 autoridades do Brasil foram fazer um tour democrático lá em Portugal, no Gilmar Palusa, e o Alexandre de Moraes aproveitou essa viagem para fazer uma palestra na Universidade Coimbra, uma das mais antigas do mundo, que fica em Portugal. Durante a sua palestra, com aquela exuberância de sabedoria e conhecimento sobre democracia, o Alexandre de Moraes proferiu uma das suas declarações mais difíceis de compreender. Porque até então eu acreditava que democracia era o governo do povo. Poderia ser tanto pelo executivo, porque ali está o presidente, que é eleito pelo povo, quanto pelo legislativo, porque ali estão os representantes eleitos pelo povo. Eu nunca fiquei sabendo de nenhuma democracia que era liderada, que era gerida, que era organizada por pessoas que nunca receberam votos, o judiciário. Mas o Alexandre de Moraes, no seu exorbitante sabedoria, disse que Moraes diz que século XXI é do judiciário. Vamos analisar isso aqui. Durante o encerramento de um seminário realizado na Universidade de Coimbra, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o século XXI é do judiciário. Frase, abro aspas. O século XIX foi do parlamento, o século XX foi do executivo e agora o século XXI é do judiciário. Porque, para Moraes, legislativo e executivo falharam na garantia dos direitos humanos. A democracia falhou na garantia dos direitos humanos. Então, nada melhor do que um poder que não foi eleito para garantir o que é direitos humanos. Então, a interpretação do que é direitos humanos, como vai ser executado, são eles que farão. É a primeira vez que eu vejo na história o grande defensor da democracia conseguir em uma frase destruir tudo que representa um Estado democrático de direito. Então é o seguinte, pessoal, não precisa fazer eleição, mas para que fazer eleição, gastar dinheiro, correr para ficar elegendo deputado, senador, presidente, se nós estamos no século do judiciário, no século do STF. Essa é a nova democracia relativa. Moraes ainda fez ainda um comentário em tom jocoso, endereçado a Michel Temer, presente do local. De acordo com o magistrado, se há um culpado por sua atuação no STF, esse alguém é o ex-presidente, pois o MDBista o indicou ao tribunal em 2017. Quando eu fiz um vídeo falando que o maior erro que a gente cometeu foi o impeachment da Dilma, porque o impeachment da Dilma fez com que o Temer subisse ao poder e o Temer indicou Alexandre de Moraes, nenhum dano que a Dilma pudesse fazer, nenhuma crise econômica que ela pudesse colocar o Brasil seria tão grave, tão perigosa, quanto a indicação do Temer, do Alexandre de Moraes. Que na época, o PT se mobilizou para impedir, conseguindo uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas. Porque o PT dizia que o Alexandre de Moraes era um ditador, chamava ele de fascista, xingava ele de todos os nomes, e nós saímos em defesa do Alexandre de Moraes. Cara, quantos erros nós cometemos na história. Mas então tá aí, pessoal, o Alexandre de Moraes, o nosso iluminado ministro do STF, ao qual nós devemos ter o total respeito, afinal de contas eu não quero a Polícia Federal na minha casa amanhã, mas eu acredito que depois desse vídeo ela vai aparecer lá de qualquer maneira. Eu sei que uma das vontades do Alexandre de Moraes, ele deixa isso bem claro, é prender todo mundo da direita e que ainda tem a vergonha na cara de criticar as suas decisões, nunca pro pessoal, mas nas decisões. E isso não faz parte da nova democracia. Porque no século XXI, que é o século do judiciário, não existe mais liberdade de expressão. O maior risco para a democracia é a opinião pública. Legislativo e executivo fracassaram e somente eles, os grandes, iluminados, inteligentíssimos salvadores da democracia, têm a capacidade cognitiva de entender no alto do Monte Olimpo o que é melhor para nós, meros mortais. E ai de você de criticar uma dessas decisões. PF na sua casa, seu nome em inquéritos, sua vida destruída, sua família presa, você sendo ameaçado de prender seu pai, sua mãe, sua filha e todo mundo, porque você é um risco para a democracia do século XXI, que é a democracia do judiciário.
Em um mundo normal, um ministro da Suprema Corte proferindo uma frase dessa deveria imediatamente, pelo menos, sofrer uma espécie de sanção, suspensão, até mesmo impeachment. Mas no Brasil, que é onde o judiciário está mais avançado para destruir a nossa democracia, infelizmente nós temos muitos representantes eleitos que se acovardam, que têm medo. Eu sei, eu também tenho medo, mas o meu medo maior é nos momentos finais da minha vida achar que eu fui um covarde e não ter ficado de pé para tentar combater isso que pode destruir a liberdade dos nossos filhos e netos. Eu posso ser preso, eu posso ser destruído, posso morrer, mas eu vou de cabeça erguida. O momento de falar dele, do homem da capa preta. Este que é o pesadelo da liberdade no Brasil. Este senhor, famoso por frequentar a sauna do Clube Pinheiros, que não tem medo de desafiar a lei, porque a lei está abaixo dele. Este senhor que pode entrar para o livro do recorde em arrebentar a lei do abuso de autoridade. Sim, falaremos dele, do ministro Alexandre de Moraes. A lei Alexandre de Moraes, corrijo, a lei, ora Alexandre. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo do áudio da conversa entre Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, realizada em agosto de 2020, no âmbito da investigação da chamada ABIN paralela. No áudio, Bolsonaro teria sugerido que advogadas do senador Flávio Bolsonaro conversassem com os chefes do Serviço Federal de Processamento de Dados e da Receita para tentar rastrear acessos supostamente irregulares e ocultos a dados bancários do parlamentar, que resultaram na investigação de rachadinha. Vamos ouvir esse trecho. Conversar com o chefe da Receita, ele está pedindo um favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. O deputado conversar com o chefe da Receita. Então, Eu acredito que a gente consiga... Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó... Não pode ser do agente político e ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele botar para baixo. Bom, já vou deixar pontuado aqui. Esse primeiro trecho a gente pode resumir como apuração administrativa para averiguar irregularidade. Quem cometeu o crime aqui. Em determinado momento da conversa, Bolsonaro diz o seguinte, né, que não está procurando favorecimento de ninguém. Vamos escutar. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo, pegar gente de confiança dele. Sozinho, o favor é muito inteligente. Começa a ver sozinho. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não, a gente quer que não cometa o crime, que te investigue. Presidente, até o próprio GSI teria atribuição para isso. Sim, para fazer essa apuração. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. Porque pode gerar pessoas, deve saber por alto dessas fragilidades e está bem tendencioso. Bom, aí fica em destaque a frase: não estamos procurando favorecimento de ninguém. Ainda na conversa, Bolsonaro disse que Wilson Witzel, na época governador do Rio de Janeiro, sugeriu ajudar Flávio Bolsonaro em troca de uma vaga na STF. Vamos escutar. Eu fiquei sabendo que o Witzel, ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. Que idiota que acredita nisso. Ele acha... Impressionante. Ele conversa com o presidente da lei. Ele é gente, tem uma cimentada. Eu não respeito. Deixa eu falar uma coisa de fora. Ele não, tem uma psiquiatra, uma guerra de Barbosa, ele tem uma falsa percepção. Ele se vê presente. Eu não sou antigo, não, que minha palavra não é acredito. O ano passado, mesmo ano, encontrei o Vitor, não tinha esse problema, bem pequenininho, não lembro, ele falou: resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Olha isso. Quem não falou? sei para quem seria. O Vitor? Olha isso.
Ele tem a polícia civil nas Não, mãos. não é chantagem, não. É sede de poder. Sede de poder. É. Então, você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? Sobre esse trecho do áudio, o Wilson Witzel usou as redes sociais para negar que tenha pedido uma vaga no Supremo Tribunal Federal para resolver o caso de Flávio Bolsonaro. Aspas. O presidente Jair Bolsonaro deve ter se confundido e não foi a primeira vez que mencionou conversas que nunca tivemos. Seja por confusão mental diante das suas inúmeras preocupações, seja por acreditar que eu faria, a nível local, o que hoje está verificando o que foi feito com a ABIN e a Polícia Federal. Fecho aspas. É importante a gente salientar, né, nesse ponto, que se trata de uma conversa informal. Ele fala, fiquei sabendo, é um desabafo. E quando ele fala, naquele trecho anterior que nós trouxemos, nunca se sabe se alguém está gravando. Foi uma conversa ilegalmente gravada. Conversas gravadas sem a autorização de quem conversa, isso é prova ilegal. É prova ilícita. Não serve para nada. E a gente vê aqui um desabafo. E se teve essa conversa com o Witzel, fica claro aqui que o Bolsonaro negou. Na de cima fica claro que ele não procura o favorecimento de ninguém. E na anterior, ele quer uma apuração de irregularidade. Bom, mas também em postagem no X, Fábio Weingarten descartou qualquer ilegalidade na conversa. Aspas. E o tal do áudio, mesmo nível da baleia. Só evidencia o quanto o presidente Jair Bolsonaro ama o Brasil e o seu povo. Fecho aspas. Já o senador Flávio Bolsonaro postou um vídeo para explicar a situação e também refutou a ilegalidade no áudio. Vamos acompanhar. E mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. Por exemplo, eu não tenho nada. Eu dirigi moralmente. Sim, não deu nada. O último imóvel eu comprei em 2011. Uma boa. No seu caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não precisa. Você conversa sozinho, o favor é muito inteligente. Quem começa a ver sozinho, então. Nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não, você quer que não cometa o crime. Tem que investir. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho, nada. Não tem essa Ninguém não entrar com influência. Bom, essa semana fez-se um carnaval sobre isso, meus queridos amigos. Foi no portal do jornal O Globo, isso é notícia atrás de notícia e rende notícia sobre notícia. Agora, o que ninguém fala, eu vou trazer aqui para vocês, para a nossa audiência, para vocês na mesa, e nós debatemos esse tema. Eu acho que ninguém teve coragem de trazer isso que eu vou trazer agora. Alemão, você coloca aquela ilustração que eu lhe mandei, da lei, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele mandou abrir, né, essa conversa, gravada ilegalmente. Ele mandou tirar o sigilo de uma conversa, de uma prova ilícita. Uma prova que não prova nada, que prova que o Bolsonaro não queria favor, né? Você está com a imagem fácil aí, Alemão? Então vamos lá. Eu quero que vocês vejam. Isso está disponível no site do Planalto. Então aqui não tem fake news, aqui tem informação. Não importa se fosse Lula ou Bolsonaro, Ciro Gomes, o gravado. Não importa. O que vale é a lei. O que diz a lei número 13.869 de 5 de setembro de 2019, que é a lei do abuso de autoridade. Artigo 28. Vamos ler o artigo 28?
Ou será que o Alexandre de Moraes não conhece o artigo 28? Conhece! Alexandre de Moraes conhece. Vamos ler todo mundo junto o artigo 28. Você de casa, pare e lê comigo. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Essa é a lei. Nós temos de um lado a lei, do outro lado o Alexandre. Não tem a ideologia de gênero. O Alexandre de Moraes deve ser trans. Ele é um ser humano que acha que é a lei. É o ser humano que acha que é o divino. A lei é essa. Tá para quem quiser ver. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova. Isso é crime de abuso de autoridade. Agora, na Globo News você não vê falar isso aí. Outro canal você não vê falar isso aí. Os outros até tentam, mas não tem essa expertise. Então, de posse de tudo isso, se você para ouvir, o que você vê? Você vê o Bolsonaro numa gravação ilegal, dizendo que não quer favor, dizendo que quer que a coisa seja feita certa, e que se alguém, fosse o Itzel ou qualquer outra pessoa, ofereceu uma ajuda, ele negou. Aí a imprensa consorciada fez um escarcéu, um carnaval. Agora, ninguém se atenta que o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade diz claramente que o Alexandre de Moraes cometeu um crime. Então é mais um crime do Alexandre de Moraes. Por que ninguém investiga crime do Alexandre de Moraes? Deixo com vocês. E posso trazer mais uma contradição, Por favor. Fabi? A gente tem a divulgação disso, mas por outro lado, naquele caso que envolve o ministro Alexandre de Moraes, da suposta agressão, e aqui acho que vale usar a palavra suposta, né, porque não se tem nem a imagem do que aconteceu, né, ao contrário da tentativa de assassinato do Trump, que em muitos casos veio acompanhada de suposto atentado. No caso da suposta agressão no aeroporto de Roma, na Itália, as imagens continuam sob sigilo, e sendo que é um caso completamente diferente, que se esgotou naquele momento, porque nesse caso aqui até se compreende se houvesse o sigilo, porque envolve terceiros, outras pessoas, então, que são citadas na conversa. Então, quando você tira o sigilo, até do ponto de vista de investigação não faz sentido tirar o sigilo, porque você expõe para outras pessoas que vão poder eventualmente ocultar provas, fugir, então elas podem se beneficiar da divulgação desse áudio eventualmente. Naquele caso do aeroporto de Roma, não teria prejuízo nenhum a investigação se divulgar aquela imagem. Foi um episódio que aconteceu em espaço público. É uma gravação de um espaço público, Isso. Não é uma conversa privada. Prova ilegal, como você disse, né, que não teve autorização de nenhum dos envolvidos, então é uma contradição do início ao fim. Nesse caso, para ser justo, do sigilo do aeroporto de Roma, foi uma decisão do Toffoli, não do Alexandre de Moraes. Mas aquela uma mão lava a outra e duas lavam uma bunda. É o velho dito popular. Ou abre a bunda para peidar na cara do brasileiro, porque é isso que acontece quando a lei é infringida. Atrás da outra, né? Bem lembrado. Nada faz sentido. Então, num caso que é público, as imagens não são divulgadas, o que até favoreceria o clamor popular, por exemplo, né? Se houve de fato uma agressão ao ministro da Suprema Corte, certamente isso seria repudiado por todos, né? Mas por que não vem a público essas imagens, né? Aí vai alimentando a suspeita. E nesse caso aí, o que é importante também, Pavi, é que por mais que haja irregularidades, e se algum integrante da ABIN usou do aparato estatal para espionar, monitorar ilegalmente alguém, que seja punido. Mas até agora o que se tem é que não houve envolvimento, ou aval, anuência, consentimento de ninguém da cúpula da agência, nem do Alexandre Ramagem, então diretor-geral, ou de qualquer ministro, ou do então presidente Bolsonaro. Mas parece haver um esforço para tentar o tempo todo trazer os nomes desses personagens para a investigação, para o centro da investigação, que a rigor não os atinge.